e esse ano nós iniciamos o mestrado profissional em desastres naturais, entendeu? Resposta assim, aquilo qualificar quadros, ou seja, e colocar a academia exatamente em conjunto, né, com aquilo que mais precisa exatamente essa parte aplicada, ou seja, a ciência e a sua aplicação imediata para o dia a dia do cidadão. Então, da nossa parte, né, e aqui nós estamos exatamente já prevendo uma época mais adequada para a vinda do Ministério, do próprio ministro, do Ministério da Cidade, para fazer parte desse evento, dessa primeira parcela, ou seja, dos 15 produtos que vão ser entregues nessa oportunidade. E, consequentemente, né, nós estamos, ou seja, tudo que nós tínhamos de dados foi repassado, nada foi escondido, né? E nós temos já o relatório já impresso, uma versão beta que nós vamos discutir com nossos parceiros aqui do Ministério da Cidade, mas oficialmente vai ser entregue esse documento com o produto, né, desse convênio UFSC e Ministério da Cidade. E acho que não está definido exatamente a data, mas vai ser, tem que baixar um pouquinho a poeira, né, que a gente conhece, né, de uma forma nacional, então, tá? Então seria da nossa parte sair a resposta aí para a sua intervenção ali. Obrigada, professor Juan. Nós temos mais 2 inscritos para fazerem perguntas para a mesa. Muito bom dia a todos. Especialmente agradecer a presença, né, do Ministério das Cidades aqui em Santa Catarina, mais especificamente aqui na Grande Florianópolis. Realmente é uma honra para nós, principalmente para o município de Alfredo Wagner. Eu sou coordenador da Defesa Civil de Alfredo Wagner, em nome do gestor do nosso município. Eu traria uma pergunta a Pedro também sou Pedro. Me identifiquei muito com a sua explanação, Pedro. Em 2011, Santa Catarina sofreu muito com as cheias em Santa Catarina. E foi feito um levantamento pelo CPRM, e Alfredo Wagner é um desses 25 municípios enquadrados dos 821 do país. Naquela relação, nós estamos em primeiro lugar. Alfredo Wagner, talvez pela ordem alfabética. Mas nós fomos notificados pelo Ministério Público e dar uma solução para 12 pontos críticos levantados por aquela carta, por aquele levantamento técnico lá do CPRM. E agora nós estamos enfrentando uma dificuldade muito grande para dar a solução para o Ministério Público, para aquelas famílias atingidas por aquelas cheias, por aqueles escorregamentos, aqueles pontos lá localizados. Alfredo Wagner está situado num ponto estratégico em grandes condições de APP lá, muita APP, tem casas, né, já existentes há por muito tempo, né, e não tem município pequeno, não tem recurso para oferecer uma condição segura para aquelas famílias afetadas. Então, de que maneira que nós vamos dar uma resposta técnica e uma resposta que satisfaça o Ministério Público a todas aquelas famílias, aquela população envolvida com essa condição? De que maneira, Pedro, se me permite, eu queria levar uma solução, não uma solução, mas alguma resposta para o meu gestor e para o Ministério Público também da minha comarca. Muito obrigado. Então, o CPRM, ela faz um mapa de risco nos municípios, né? O problema que o senhor coloca aqui, a gente no Ministério da Cidade desconhecia, a gente nunca nos chegou essa demanda. Tem alguns passos para serem dados no sentido de buscar o recurso, realizar as obras e resolver o problema dessas famílias. Acho que o primeiro passo é fazer projetos. Eu não sei se o município já teve a iniciativa, tem condição, tem recurso para isso. Mas a nossa secretaria apoia o município também com o recurso para fazer projeto. Mas a gente precisa conhecer a demanda oficialmente.
sem ter um projeto, sem saber o tamanho do problema, quanto custa para resolver parte ou todo o problema, fica difícil da gente opinar mais especificamente. E lembrando que esse mapeamento do CPRM é um mapeamento de risco expedito, né? É um levantamento pouco detalhado das áreas de risco. O ideal mesmo seria o município, antes até mesmo de chegar nesse mapeamento final que foi apontado pelo Ministério Público, fazer aquele que está na 12.608, que é o Plano de Intervenções de Obras, que hoje a gente chama, que é o PMRR, o Plano Municipal de Redução de Risco. Então, com ele você vai ter um detalhamento maior de quais são essas áreas de risco e assim elaborar esses projetos, mas tem que levar lá para a gente ter um conhecimento melhor de quais são esses problemas, questionar o Ministério de maneira formal para a gente ver como pode resolver isso. E até mesmo, dependendo do problema, pode ser que até não seja o Ministério das Cidades, pode ser o Ministério da Integração que se encaixe melhor a ação para dar resposta a esses tipos de problema que tem em Alfredo Wagner. É um município que a gente também está executando as cartas geotécnicas de aptidão à urbanização. Ao passo que já tem um risco instalado, né, esse é um problema diferente. A carta geotécnica ela vai atuar no problema de novas áreas, do surgimento de novas áreas que possam ter risco, né? Então, assim, a gente precisa de uma provocação formal para analisar melhor essa situação. Muito obrigada. Então, nós temos mais um inscrito da Defesa Civil que gostaria de fazer uma pergunta. Eu sou o Rafael Odisseia, sou coordenador de Defesa Civil de Garopaba. Tá? Eu gostei muito do trabalho que foi apresentado, mas eu gostaria de um questionamento. Haja visto que estamos sobre o batólito Dom Feliciano e que o nosso planeta vem numa formação de mais de 4,5 bilhões de anos, as áreas de risco de movimentação de massa, muitas vezes elas ficam aparentes quando um maciço rochoso aflora em meio a todo o relevo. E ali então nós temos a cicatriz de escorregamento. Além deste escorregamento, nós temos as áreas de influência, né, onde esse solo que escorregou vai parar. Então, dentro de uma bacia hidrográfica, que o município de São José faz parte de e outros municípios também, além da contribuição do volume hídrico, nós ainda temos a contribuição do escorregamento. E esse sedimento, ele vai parar nas áreas de inundação, que funcionam como bacias de detenção de sólido. A minha pergunta é, algum modelo como Chaustab ou Canaco foi utilizado para prever esse tipo de dano de um desastre natural? Exatamente a UFSC desenvolveu uma metodologia para a elaboração das cartas geotécnicas, ou seja, é a única universidade que se preocupa em fazer ensaio geomecânico de solo, entendeu? Então, a gente tem observado assim, gradualmente, outras universidades estão adotando essa metodologia desenvolvida aqui na UFSC. E realmente a prevenção, a área de influência, a área de espalhamento de um deslizamento, por experiência, se a gente utilizar o critério da JICA, né, seria 250 metros, né? Ou seja, no momento que se dá o deslizamento até o espalhamento, seria até mais ou menos uma área de 250 metros. Nós temos experiência de campo, né, no Morro do Baú, no Complexo do Baú, e tem deslizamento de 2 km. E se a gente levar ao extremo de Rio do Sul, né, professor, 95, que do pé da serra, da encosta da serra, até a planície, teve fluxos de detritos e principalmente de vegetações que atingiram 11 a 12 quilômetros de extensão. Então, planícies que seriam completamente seguras, né, se tornaram objetos, assim, foram afetados por esse deslizamento.
Então, essa notícia ainda é uma bola de cristal que diz que o desligamento vai parar. Nós temos experiência assim, caso, por exemplo, em Asturra, que não aparece em nenhum registro, né? O município de Asturra não aparece em nenhum registro, e teve um grande deslizamento, né? Que atingiu parcialmente foi uma extensão de 1.200 metros, e que parou assim, questão de metro de um conjunto habitacional lá. Então, porque nós temos por experiência o fenômeno hidrológico, uma forma assim, né, é algo que foge exatamente, não há modelo, não é o Flu 2B, entendeu? Não é o próprio Shastab que vai dar uma previsão, vai parar isso aqui em tal ponto. É algo que todo mundo se pergunta, qual é o limite do verde, do amarelo e do vermelho, entendeu? Então, por que nós utilizamos o critério assim? Exatamente a percepção do morador. Aquela vivência, o dia a dia, com aquela encosta, essas informações são muito fundamentais. Então, a gente trabalhando, por exemplo, depois, em 2009 já, em mais de 18 municípios do Vale do Itajaí, a gente trocando experiência com moradores e sabia, por exemplo, assim, ó, alertávamos, problema os olhos d'água, né? Em Costa começaram a surgir olhos d'água aqui, né, distribuídas, e gradativamente esses olhos d'água, essas águas, essa surgência, gradualmente a água límpida começou a ficar carregada de sedimento, e no momento parava tudo. Era o momento do pessoal sair correndo, porque logo em seguida havia o deslizamento. Então, muitas vezes é importante que o morador, diga assim, que a gente instrua o morador, que está o dia a dia, entendeu? Exatamente para ver o surgimento de fendas, fraturas, uma série de coisas assim, entendeu? Então, em termos de defesa civil, a gente tem que dizer assim, ó, se evitou uma grande catástrofe, digo assim, uma grande catástrofe no Morro dos Cavalos, né, em 2011, e foi assim uma intervenção do Nelson, da Defesa Civil lá da Rapalhosa, que juntamente com o Coronel Márcio Vitor lá da Pinheira, 11 horas da noite, chuva intensa, e eles pararam, começaram a ver, e a gente estava prevendo isso, mapeamos lá com o professor Joel, aquela encosta, e eles tiveram, ou seja, coincidiu, né, a chegada do Major Márcio e o Nelson, e eles bloquearam a BR-101, um trecho, em questão, assim, menos de 20 minutos desceu toda aquela encosta. Se tivesse havendo tráfego de ônibus e caminhões, teria sido assim, uma tragédia de grandes proporções. Isso não apareceu em jornal, não apareceu em televisão, nada foi informado. A gente conhece porque foi nos relatado. Ou seja, esse tipo de informação, entendeu? A Defesa Civil tem que estar permanentemente assim, ó, conversando com as pessoas, né? E é a melhor fonte. É a melhor fonte. Confiar exatamente, né? E principalmente educar esse pessoal que habita esse local. Não sei se foi. Bom dia, sou professora Janete, integro a equipe da UFSC. Eu só gostaria de dar uma complementação aí à colocação do professor Juan em relação à pergunta sobre as áreas de atingimento. Como o professor mesmo colocou, esse é um grande desafio. O pessoal que trabalha mais intensamente nesse tema, né, coloca, né, inclusive eu me lembrei muito bem de uma colocação do professor Massato, que hoje está na URGS, né, já esteve aqui durante algum tempo com a gente, ele colocando, né, que é um desafio para os próximos 15, 20 anos a gente ter metodologias, modelos desenvolvidos, né, que possam efetivamente prever essas áreas de atingimento, né, que é muito importante, porque as áreas comprometidas, com aptidão comprometidas, não são somente as encostas, mas as áreas que serão atingidas pelo material deslizado, né? Então, e ele coloca mesmo que o próprio Shastab, ele consegue prever muito bem as áreas de desprendimento nas cabeceiras, né? Mas, por exemplo, com processos de fluxo de detritos, né, que são, inclusive, os mais impactantes, né, do ponto de vista
de danos humanos e materiais, o próprio Charles Tarbell ele não consegue dar essa resposta em relação à distância, né, da área de atingimento, né. O professor também citou a metodologia utilizada pelos japoneses, né, dentro da JICA, né, da equipe da JICA, e o método que eles utilizam, que é um método basicamente topográfico, né, validado, né, pelo milhares de casos que eles têm já analisados, né. Esse método, inclusive, a gente percebe que é um método que serve, é muito útil lá no Japão, mas quando ele é trazido para a realidade brasileira, nem sempre as respostas são as mesmas. Então é muito difícil a gente pegar uma metodologia que existe, que já funciona, que está validada num outro local, num outro contexto geográfico e geológico e hidrológico, e trazer para a nossa realidade. Então, realmente é uma preocupação, a gente tem essa preocupação e, infelizmente, a gente ainda não tem um nível de conhecimento, assim, dentro da área científica, né, que possa dar essas respostas ainda, né. Dentro do projeto, uma preocupação que a gente teve em relação a essa questão também é que a gente está trabalhando numa escala de entrada para o planejamento urbano, né, com uma escala de 1 para 10 mil, as cartas, né, e que nessa escala fica, inclusive, difícil de representar esses tipos de processo, ou seja, as áreas de atingimento dos diferentes tipos de deslizamento que possam ocorrer, né, nos mapas que a gente tem elaborado, né. Então, dentro da própria carta dos relatórios, existe uma recomendação de que sejam feitos estudos pontuais, né, ou seja, o município, né, dentro do seu, controlando aquele uso e ocupação do solo, dentro das áreas de média aptidão, ou seja, dependendo, média alta, média baixa, né, dependendo do processo que possa ocorrer em determinado ponto, ele faça um estudo, ou seja, ou demande um estudo, né, um estudo de impacto, onde vai ser desenvolvido um estudo específico para entender melhor essa dinâmica de um possível deslizamento e os impactos que ele possam trazer para o projeto que ele está se querendo instalar, né? Ou seja, dentro de uma escala de projeto, praticamente, tem que ser feito um estudo em complemento a esse mapeamento que está sendo feito, que está sendo entregue numa escala de 1 para 10 mil, certo? Complementando então, do ponto de... A gente não chegou a mostrar esse tipo de detalhe, mas isso, se tu tiver curiosidade, dá uma olhada depois no material disponível experimentado para São José, são as áreas de ocupação condicionada. O que antes, na maior parte dos municípios, às vezes você conhece como APL, né, e que tem um terreno mínimo, e às vezes esse terreno mínimo não vamos dizer assim, ele ainda é pequeno, 1.000 metros quadrados, é pequeno para fazer um estudo específico de projeto de implantação e de todas as intervenções para se chegar naquele terreno, você não tem margem de manobra para fazer as intervenções e alocar. Então você tem que, no planejamento, de forma preventiva, nessas áreas, as áreas de ocupação condicionada, estabelecer margens mínimas parcelas mínimas de terreno com parcelamento, para você, ao fazer o estudo específico que está demandado, e aí o licenciador, na legenda, e a adaptação que a gente fez na legenda era para tentar isso ser o mais aplicável, não ter dúvida de que naquele local eu vou ter que exigir esse estudo específico. E o proprietário, não vai, vamos dizer, ao parcelar essas áreas, ele vai ter que ser parcelado com uma margem suficiente para, dentro daquele terreno, ele ter como fazer alguma intervenção e pensar os custos de fazer essa intervenção. Se eu tiver um terreno pequeno demais, né, fica difícil fazer isso, e se não tiver a obrigação de fazer um estudo específico, impossível de não ficar replicando situações e tornando áreas suscetíveis problemáticas para o vizinho que está em cima, embaixo, né, com essas intervenções. Então, foi uma forma que a gente colocou no planejamento. Né? Então, você vai encontrar isso não vai ter mais APL, né? Não tem área de preservação limitada, tem áreas de ocupação condicionada. Você vai na carta, em outros momentos, que você descobre qual é o condicionante. Pode ser um estudo específico para essa área. Bom, então, em nome da equipe, a gente gostaria de agradecer imensamente aos professores da universidade, os demais técnicos do departamento que também trabalharam na elaboração das cartas, né?
E um agradecimento especial ao Ministério das Cidades, que por causa dessa oportunidade de hoje nós tivemos que sistematizar um conteúdo que nós já havíamos desenvolvido, mas nós nunca havíamos apresentado, então esperamos poder aprimorar essa apresentação, né? Nós estamos no momento do plano diretor em que está sendo fechada a participação, a gente está fazendo os aprimoramentos, então nós estamos numa parte bastante intensa e para fazer esse material foi muito importante até para que nós possamos fazer uma revisão de todo o trabalho que está sendo realizado. E o que nós gostaríamos era realmente mostrar uma forma, o que nós conseguimos avançar com relação a essa incorporação e abrir o debate. Essa reunião era uma reunião técnica, a princípio, de apresentação para o Ministério das Cidades e para os professores da universidade. Foi possível abrir para alguns interessados e o resultado foi ótimo porque foi justamente isso, abrir uma base de discussão para conseguir pensar em aprimoramentos, formas de aplicação em outros lugares. E nós agradecemos especialmente a presença de todos aqui. Nós temos a promotora Márcia Arende, do Ministério Público de Santa Catarina, nós temos representantes da Defesa Civil de vários municípios, da Prefeitura de São José nós temos vários representantes aqui, da Prefeitura de Florianópolis também do PUF, e todos os outros que puderam estar aqui presentes. Peço para quem não deixou o contato ali na saída, se tiver interesse em receber o material, que deixe o seu e-mail, que nós vamos enviar essa apresentação para todos. Vamos disponibilizar uma gravação em vídeo também no site da Prefeitura, para quem não pôde acompanhar desde o início e queira apresentar para outras pessoas. E convido agora para a gente tomar um café nesse encerramento. E é isso, então, muito obrigada a todos.